O ministro Luiz Roberto Barroso está assumindo a presidência do Supremo Tribunal Federal. O que isso significa para o futuro político do Brasil? É o que a gente vai ver agora. O ministro Luiz Roberto Barroso está assumindo a presidência, o cargo máximo ali do Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema Corte do Judiciário brasileiro. Barroso vai ficar por 2 anos nesse cargo que vinha sendo ocupado pela ministra Rosa Weber. E o que significa Barroso no Supremo Tribunal Federal, como chefão ali do Supremo Tribunal Federal? Primeiramente, a gente tem que entender quem é o Barroso, o que faz o STF, quais são as atribuições de um presidente de uma instância, de uma instituição como o STF. Então, vamos começar primeiramente falando sobre o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem como principal missão zelar, guardar, cuidar da Carta Magna, cuidar do cumprimento da Constituição. Por isso é a Suprema Corte, é a última instância em que o judiciário brasileiro tomará uma decisão acerca de qualquer pendência jurídica relacionado ao Brasil, relacionada à Constituição, ao país. O presidente do Supremo Tribunal Federal, objetivamente, tem como atribuições representar, ser o nome principal, a figura representante da instituição. Portanto, em algum evento grande do ponto de vista nacional, do ponto de vista internacional, em que o judiciário precise ser representado, será o presidente do Supremo Tribunal Federal que estará ali. Ele tem também como atribuição, como função importante, coordenar, dirigir os trabalhos em plenário, dirigir as reuniões, enfim, organizar e dar acompanhamento e decidir sobre o andamento do funcionamento da casa. É como se fosse o presidente da Câmara dos Deputados ou do Senado. Ele que coloca ordem ali, ele que organiza, ele que estabelece prazos, tem um poder muito grande porque tem ali o privilégio de poder acelerar processos que sejam do seu interesse, assim como retardar pautas que não são do seu interesse. E uma terceira atribuição que eu considero importante aí é presidir paralelamente o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que regula, que acompanha todo o andamento do judiciário brasileiro. É um órgão muito importante, especialmente pela sua influência política, a sua influência econômica, enfim, a sua influência em toda a estrutura, em todo o sistema judiciário no Brasil. O CNJ, por exemplo, ele é muito criticado pelos gastos excessivos, por aquela característica perdulária. É o Conselho Nacional de Justiça que cuida desse tipo de coisa, entre muitas outras que fazem com que a máquina judiciária brasileira funcione de forma satisfatória ou não satisfatória. Então é também um ponto sensível dentro dessa função de um presidente do STF. Sobre o Barroso em si, trata-se de um ministro assumidamente de esquerda. O Barroso é um estudioso, é uma pessoa realmente que estudou muito, professor de direito público, fez mestrado, fez doutorado, tem uma carreira acadêmica respeitável, porém, na minha visão, de nada adianta você ter toda uma escalada acadêmica, sendo que o ponto de origem, a raiz dos estudos, a sua fonte onde você se abasteceu do ponto de vista intelectual é uma fonte equivocada. No caso, exatamente essa corrente socialista, essa corrente de esquerda, essa corrente comunista. Então, Barroso é um sujeito que todo movimento, qualquer intenção, qualquer pensamento
naturalmente estará mais vinculada à corrente de esquerda, à ideologia socialista. Afinal de contas, nós quase sempre somos produto do meio. E o Barroso é um sujeito forjado nesse meio esquerdista. E a pergunta principal é: o que significa então Barroso dentro do Supremo Tribunal Federal como presidente dessa instituição? Eu acho que o primeiro ponto importante e muito preocupante tem a ver com o que eu falei a respeito da sua intimidade, da sua relação direta com a doutrina de esquerda. Não há dúvida que Barroso irá favorecer as pautas de esquerda, não só por causa da sua proximidade, por causa do seu envolvimento, por causa do seu comprometimento com a esquerda, da sua natureza de esquerda, como principalmente por causa da sua veia política. O Barroso é um dos ministros aí que simplesmente deterioraram de forma significativa a imagem do Supremo Tribunal Federal ao politizar todo o ambiente jurídico ali, levando para plenário coisas que não haviam sentido, coisas que mereciam tratamento em outra casa, como por exemplo o Executivo e o Legislativo. Então o Barroso é um ministro que agora, como presidente do Supremo Tribunal Federal, oferece muito perigo a essa estabilidade das relações harmônicas entre os três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, exatamente porque é uma pessoa que já demonstrou seu claro partidarismo, a sua escolha por favorecer, por ajudar as correntes de esquerda, os partidos de esquerda, principalmente o Lula. O Barroso teve uma atuação muito incisiva, muito determinante no último processo eleitoral. Um outro ponto que eu anotei aqui é o risco que a gente tem de um acirramento político, de um aprofundamento nas perseguições políticas. O Barroso também tem se mostrado ao longo dos últimos tempos uma pessoa amarga, uma pessoa que carrega muito rancor em relação às pessoas que divergem da sua opinião, costuma travar diálogos bastante estridentes dentro do próprio STF, quando há alguma divergência daquilo que ele fala. Portanto, não me parece uma pessoa fácil de se lidar, não parece tratar-se de uma pessoa que consegue conduzir uma liderança de forma republicana, de forma isenta, de forma neutra, de forma equilibrada. Naturalmente, isso pode trazer para a relação entre os poderes mais um ponto de atenção, com risco aí de uma grande cisão, porque qualquer tipo de movimento no sentido de perseguição política realmente pode causar efeitos colaterais na medida em que vai atacar diretamente o Congresso Nacional. Então, outro ponto de atenção é essa questão relacionada à perseguição política. O histórico, o passado do Barroso já aponta para esse risco em termos de estabilidade política. O terceiro ponto que o Barroso pode trazer a essa sua gestão de 2 anos é a caracterização de uma profunda intervenção na economia. Como vocês sabem, todas as pessoas, todas as correntes que são aliadas ao pensamento de esquerda têm no seu DNA, na sua natureza, aquele gosto pela intervenção, aquele gosto pelo controle, a necessidade de artificializar situações, a dificuldade em optar pelo liberalismo, a dificuldade em não permitir que as pessoas tomem as suas decisões, sigam seus caminhos com os próprios pés, né? Que as pessoas determinem, decidam para onde querem ir. Os esquerdistas têm muito forte esse traço de controle, de intervenção na vida do cidadão. Por isso que o Brasil não anda para frente. O Estado brasileiro, o Brasil, é um país eminentemente
de natureza esquerdista. Isso as pessoas podem divergir, pode bater o pé e dizer que não é, mas é só você olhar os movimentos. A teoria é uma coisa, a prática é outra. O Brasil é um estado lento, é um estado pesado, é um país que não se desenvolve exatamente pela frequente intervenção, pela presença exagerada do Estado no dia a dia do brasileiro. E isso é uma marca dos governos de esquerda. Precisa ter essa interferência, essa mão pesada do Estado, que só resulta em outra coisa, senão aumento de gasto público, lentidão nas decisões, risco de nepotismo, risco de corrupção, enfim, uma série de desvirtudes inerentes a esse regime, já comprovado como um regime fracassado por onde quer que tenha sido usado, né? E hoje você vê em termos globais os regimes, os países que ainda mantêm essa forma de gestão são países que estão quebrados à beira da falência, exceto a China, mas a China consegue modular aí o seu regime comunista com um modelo capitalista dentro da economia, mas já vem dando sinais de fraqueza. Então, o que a gente pode esperar do Barroso nesses próximos 2 anos são movimentos inclinados para um aumento de intervenção na economia, o que seria desastroso para o Brasil. O que o Brasil menos precisa é de gente do governo, de gente do judiciário e de gente do legislativo interferindo no livre mercado. O Brasil precisa de liberdade, o Brasil precisa de pessoas preocupadas apenas em produzir, apenas em criar, apenas em inovar, apenas em estabelecer regimes de produtividade, de inovação, e não gente acostumada com burocracia. Mais um ponto seria, acho que eu já toquei nisso no começo aí, que é a ameaça à autonomia do Congresso. Cada vez mais a gente tem visto aí o Alexandre de Moraes, enquanto ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, foi uma pessoa que usou e abusou do autoritarismo, interferiu em diversas pautas que são exclusivas do Congresso, não é? A gente vê isso também com o Gilmar Mendes, a gente tem visto muito isso com o Barroso. Então, à medida em que o STF vai para as mãos aí do Barroso como presidente, há um risco muito grande também de conflitos ainda mais ruidosos com o Congresso, em que pese o papel aí ridículo, né? O papel patético do Rodrigo Pacheco, que parece uma pessoa refém do judiciário. Não se sabe porque, ou se ele está aliado ao sistemão, ou se é porque ele tem um rabo preso. O fato é que o Congresso simplesmente virou um puxadinho do STF, não consegue se impor, não consegue estabelecer limites, não consegue dizer claramente para o STF que cada poder tem a sua autonomia e não pode haver aí um atropelamento, não pode haver aí um desarranjo nessa relação. No entanto, o STF vem avançando cada vez mais e o Congresso continua de joelhos assistindo a essa tomada de poder que pode representar para o Brasil, num curto ou médio prazo, uma espécie de ruptura institucional, porque nada se sustenta sem o equilíbrio. E por fim, eu entendo que Barroso é uma peça-chave, ele faz parte de uma engrenagem que nesse momento coloca em movimento, dá publicidade a uma peça-chave, que é esse presidente do STF, para dar abertura, para fortalecer a instalação de um regime comunista. Eu ouço de muitas pessoas, leio textos de muita gente dizendo que o comunismo no Brasil seria uma utopia, que é coisa de gente lunática, paranoica. Para essas pessoas, a minha resposta é o seguinte: pura ignorância. A gente vem acompanhando ao longo de décadas todo um movimento que aponta exatamente para esse sentido, de instalar no Brasil um regime comunista.
pode ser um regime comunista mais light, mais soft, não sei se isso existe, né? Mas é um regime comunista em que a mão pesada do Estado estará presente em todos os cantos, em que um regime em que o país mergulhará em crises econômicas profundas, né? Um regime em que o povo conhecerá de perto, muito mais perto, o que é a miséria, porque isso faz parte da estratégia política de comando de regimes autoritários comunistas, que é enfraquecer o povo, deixar o povo à míngua, deixar o povo 100% dependente do Estado. Então, tudo vem sendo feito gradativamente, às vezes de modo sutil, às vezes de modo escandaloso, tudo vem sendo feito nesse sentido. E o Barroso nada mais é do que mais uma ferramenta, mais um instrumento para que isso seja efetivado, convergindo com o plano que o José Dirceu já tinha dito lá fora, que é lá atrás, que é tomar o poder. O próprio Barroso disse mais recentemente que não disse, né? A gente tem gravação, todo mundo viu, que ele foi um cidadão que disse em certa entrevista que o poder não se ganha, o poder se toma. Né? Depois disse que isso era intriga das redes sociais, mas está lá gravado, está lá provado. É um sujeito de plena incoerência. Então, a gente tem que ficar muito atento a essa questão do favorecimento das pautas de esquerda, a questão da perseguição política, a questão da intervenção na economia, a ameaça à autonomia do Congresso e a abertura, o fortalecimento, a instalação de um regime comunista. A gente pode falar isso de forma muito tranquila e segura, apenas olhando para o histórico do Barroso, não como ministro, né? Mas lembrando que é um sujeito que chegou ao STF pelas mãos da senhora Dilma Rousseff. Quem é Dilma Rousseff, né? É um sujeito, é um ministro, é um operador aí do direito que é pró-aborto, é um sujeito que é pró-liberação das drogas, é um ministro que foi contra o voto auditável, né? Que fez toda uma manobra no sentido de evitar, de quebrar a possibilidade do Brasil ter voto auditável. E isso acabou gerando o quê? Insegurança. Hoje, ninguém pode assumir, por mais que o Alexandre de Moraes queira bater o pé e mandar prender as pessoas, não há quem possa garantir que nós tivemos uma eleição realmente limpa. Pode ter sido limpa? Pode, mas pode também não ter sido limpa. E se nós tivéssemos o voto auditável, talvez essa dúvida não existisse hoje, né? Eles até trabalharam, manipularam a informação, distorceram o que era o voto auditável, querendo dizer que era impresso, ia criar dificuldade para o eleitor, sendo que não era nada daquilo, bastava ter o voto auditável, a gente teria mais segurança, mas conseguiram, esse era o objetivo, era tudo que a Globo queria, tudo que o Sistemão queria. Né? O Barroso é aquele ministro que logo após o Lula ter vencido, né, terem entregue as eleições para ele, foi para Nova York e disse para o brasileiro que perdeu Mané. É um sujeito que foi num evento da UNE em Brasília e disse que nós derrotamos o bolsonarismo, ou seja, assumiu publicamente o partidarismo. Então, existe 1001 motivos para a gente ficar bastante preocupado com a presença do Barroso como presidente do STF. O Supremo Tribunal Federal nunca esteve tão depreciado, nunca esteve tão desvalorizado. É uma instituição hoje sem qualquer credibilidade, né? A sua credibilidade apenas está vigente junto àqueles que têm interesse, né? Ao pessoal que foi favorecido pelos ministros que estão lá. Tirando isso, é uma instituição, qualquer pesquisa já mostra isso, totalmente desvalorizada, uma instituição que não tem credibilidade e agora, com o Barroso no seu comando, tende a perder ainda mais confiança, mais legitimidade junto ao brasileiro. Vamos aguardar aí como é que ele vai conduzir, né? O seu primeiro ato já foi um ato lamentável ao convidar Maria Bethânia, a irmãzinha do Caetano Veloso,
né, que tanto ajudaram o PT, tanto ajudaram a esquerda. Chamar a Maria Bethânia para fazer show na sua posse é simplesmente lamentável. Então a gente está cada vez mais aí na mão da esquerda e o que é pior, né, dentro de uma instância que deveria ser suprapartidária, não deveria se contaminar com esse tipo de coisa, mas hoje não existe uma instituição tão parcial quanto o STF, que agora tem como presidente um sujeito ultra de esquerda. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até a próxima.